Vamos abrir nossas Bíblias em nome do Senhor Jesus, em Romanos capítulo 8, versículo 26 apenas. Romanos 8, verso 26. Hoje a gente vai estar tratando um pouquinho sobre a oração. Vamos estudar um pouquinho sobre a oração. Então, Romanos 8, 26, a palavra ela diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Vamos dar uma olhadinha em Lucas 10, versículo 40. A palavra de Deus ela diz assim: Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Então vamos ter uma palavra de oração. Maravilhoso Pai, nós somos alegres, felizes por tudo aquilo que Tu és e fez na pessoa de Cristo. Pai, como é maravilhoso contemplar o Filho e poder, ó Pai, descansar nele mesmo, que é o nosso descanso diário. Ele é aquele que tem levado as nossas cargas de aflição, cargas de temores, as nossas agitações. Às vezes, ó Pai, os temores nos abatem, e como é bom, Pai, poder lançar tudo isso sobre Ele, porque de uma maneira muito especial Ele tem cuidado de nós, e nós podemos ver o Seu cuidado. Que privilégio é nosso, Pai, podermos ter os olhos abertos e poder ter crido mediante a graça, Pai, na obra consumada do Calvário, onde ali nós morremos com o Senhor, fomos também sepultados com o Senhor e ressuscitamos juntamente com o Senhor, e Tu nos fizeste assentar junto com Cristo nos lugares celestiais. Nessa noite, Pai, Teu bendito Espírito nos leva para Ele, nos ensina, Pai, sobre esse assunto tão importante, tão fundamental para a vida da igreja, que é a oração. Ministra aos nossos corações. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Queridos, eu não sei como está aqui a vida de oração de cada um de vocês. Existem a palavra oração, que é aquela conversa muito gostosa com o nosso Pai Celestial, que cada um de nós, como filhos de Deus, nós podemos ter acesso ao trono da graça, porque não há mais nenhum impedimento para nós adentrarmos no trono da graça. Aliás, Hebreus 10, de 19 até o 22, nos exorta a que nós acheguemos com intrepidez, com ousadia, com bastante coragem, confiantes, junto ao trono da graça, porque o sangue de Cristo nos aproxima. O Senhor Jesus, Ele abriu este novo e vivo caminho, pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, o Espírito Santo, Ele nos convida a nós nos achegarmos confiantemente junto ao trono da graça. Irmãos, é um privilégio de poucos poder desfrutar de uma vida de oração com o nosso Senhor. Aqueles irmãos e irmãs que têm de fato desfrutado do Pai, porque muitas vezes nós queremos ser como Ana. Nós falamos hoje pela manhã, Ana e Penina, 1 Samuel capítulo 1, vocês se recordam daquele texto muito interessante. Ana, ela era uma mulher estéril. O Senhor cerrou a sua madre, então ela era estéril. E Eucana teve filho com Penina, filhos. E com isso fez com que Ana ficasse bastante triste. E como muitos irmãos, Ana estava agindo de uma forma tão errânea com Eucana,
porque ela ficava tão angustiada, porque Penina a provocava, e Eucana sempre chegava e consolava ela. Não sou eu melhor do que 10 filhos? Muitos, como dissemos hoje pela manhã, estão buscando as coisas de Deus. O verdadeiro filho de Deus vai buscar o Deus das coisas. Se nós, irmãos, entendermos o que significa intimidade com o Senhor, Salmos 25:14, nós vamos descobrir ali que os segredos do nosso Pai é para os seus íntimos. Eu sei que existem muitas pessoas e nós devemos orar também dessa maneira, mas isso não deve ser o foco da nossa vida. Orar para Deus abençoar o nosso lar, o nosso trabalho, uma série de coisas. Devemos orar dessa maneira, mas quando acabam os pedidos, normalmente as pessoas saem dali. Orou em nome de Jesus, amém, e sai, e não desfruta do Pai. O Pai tem nos chamado para um desfrute dele mesmo. A palavra fala que o Espírito Santo que habita em nós é o mesmo Espírito que habitou em Cristo, que capacitou o Senhor Jesus Cristo em todas as coisas. E o Espírito Santo, e aquele Espírito, diz lá 1 Coríntios 2, que ele perscruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Irmãos, nós não gostamos aliás, em outras palavras, nós precisamos de sair das águas rasas e entrar nas águas profundas de uma vida madura com o Senhor. Uma vida madura com o Senhor é alguém que desfruta dele, é alguém que se lambuza no Pai, é alguém que tem prazer em estar ali no colo do Pai, às vezes sem dizer nenhuma palavra, às vezes contemplar a face do Pai. Irmãos, nós precisamos ser também homens e mulheres que contemplam a face do Pai, que buscam a face do Pai, numa relação de amor maravilhosa. Porque se nós começarmos a cultivarmos uma vida de oração íntima, às vezes sem pedir muita coisa, mas ficar ali buscando a face do Pai, buscando uma vida de intimidade com Ele, eu tenho certeza, meus queridos irmãos, que Ele tem muitas coisas para revelar a nós. Nós sempre iremos ter uma segurança que a gente nunca vai compreender. É uma segurança que a gente sabe, pela nossa intimidade com Ele, aquele alicerce que foi edificado em nós, que agora nós estamos construindo em cima, que é o próprio Pai, se revelando, se manifestando a nós. Irmãos, o Senhor Jesus proveu tudo isso para nós, para que isso fosse de alguma maneira, fosse o desejo do nosso coração. O Senhor Jesus Cristo, 1 Pedro 3,18 fala que Ele que é o justo, que morreu pelos injustos para nos conduzir a Deus. Conduzir a Deus para quê? Por que nós somos conduzidos a Deus, o Pai? Irmãos, nós precisamos entender, não apenas entender, mas nós sabemos que Deus é amor. 1 João 4,8. Sabemos que tudo que Ele fez por nós, inclusive a salvação, foi por amor. Eu discordo, meus irmãos, quando as pessoas falam assim: se não vai pelo amor, vai pela dor. Nunca é pela dor, sempre é pelo amor. Muitos versículos, vou citar para vocês pelo menos 2. Aquele texto de João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 1 João 3,1 diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. É amor. Vocês se lembram lá em Jeremias 31:3: com o amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Lembra de Romanos 5, versículo 8? Lembra daquele texto tão precioso? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu por nós. Quando nós particularizamos, nós sabemos que aquela morte de Cristo foi a nossa morte.
A nossa morte, falamos aqui domingo passado, que Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Nós estávamos espiritualmente mortos, Ele entrou na morte para nos tirar de lá e nos colocar assentados nos lugares celestiais em Cristo. Isso é tão maravilhoso. Agora, queridos, quando cremos em nossa morte e ressurreição com Cristo, Romanos 5,5 fala que o amor de Deus, Ele é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado. Então o amor de Deus nos foi dado. Você já parou para pensar por que Deus derramou do seu amor ao meu coração, ao seu coração? Se você é um filho, você tem o amor de Deus aí, não em medidas de conta-gotas, mas ele foi derramado de uma forma abundante. O amor de Deus é do tamanho dele. A palavra fala que, estamos estudando junto com os jovens, quem nos separará do amor de Deus? O amor de Deus, depois no versículo 39, Romanos 8, verso 39, fala que nem tribulação, nem morte, nem nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, o amor de Deus está em Cristo. Cristo está em nós. Olha que coisa mais linda. Temos o amor de Deus e nós somos o alvo, o foco do amor de Deus. Agora, o que o Pai tem pedido de nós? Que nós respondamos ao seu amor. Um amor não correspondido é tão frustrante. O amor ele precisa ser correspondido. Agora, nós não temos um amor humano, um amor de troca, um amor falho. É um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É o amor de Deus em nós. Agora, queridos, Paulo ele foi muito claro em 1 Coríntios 16, verso 22, que se alguém não ama o Senhor, seja anátema, seja maldito. O Pai nunca vai pedir algo de nós se primeiro Ele não nos doar, não nos suprir em primeiro lugar. Tudo, irmãos, tudo que Ele pede de mim e de você, Ele nos capacita se dando a nós. Então, se temos Cristo, nós temos tudo para responder ao Pai. Agora, nós precisamos de ter uma inclinação para o Pai. E a oração é algo tão maravilhoso. O Pai espera tanto de nós, irmãos. Se você ler Cântico de Salomão ou Cantares, você vai perceber que Salomão, que é uma figura de Cristo, ele anseia por ouvir a voz da sua noiva, a Sulamita. Ele diz que a voz dela é tão doce. Ele diz que é uma voz maravilhosa, uma voz muito agradável, soa muito bem aos ouvidos do nosso Salomão e do nosso Pai. O Pai ama ouvir a nossa voz. O Pai ama quando nós ficamos aos seus pés a ouvir a sua palavra. Irmãos, sabe por que as nossas orações são tão inconvenientes? Porque, primeiro, nós somos tão imaturos nessa área da oração, nós somos tão egoístas na área da oração. Pai, abençoa a minha família, abençoa o meu trabalho, abençoa a minha viagem. Essas são orações que um filho de Deus que não é maduro faz. Vai viajar, pede para Deus abençoar. Não é errado. Mas, irmãos, quando nós ganharmos um grau de maturidade espiritual, nós vamos, ao invés de orar a Deus pedindo para que Ele abençoe a viagem, nós vamos confiar naquilo que Ele disse na sua palavra. Por exemplo, Salmo 121, a palavra fala que o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, que o Senhor te guardará de todo o mal. Então, quando eu vou fazer uma viagem, eu creio que eu vou e volto guardado em nome do Senhor, porque Ele vai me guardar. Quando o filho está em algum perigo, humanamente falando, você que é pai, tem filho, os filhos estão crescendo, estão menorzinhos, eles têm medo de muita coisa, tem medo do homem do saco, tem medo de assombração, tem medo de bicho, alguma coisa, qualquer
coisa que lhe causa medo, ele vai correr para o colo do pai, e no pai ele está seguro. Mas à medida que esse menino vai crescendo, ele vai perdendo certos temores, ele começa a se tornar independentes. Tem muitos aí filhos que querem se tornar independentes dos pais. Mesmo que eu saí do meu lar, me casei, eu ainda tenho uma grande honra para com a vida dos meus pais. Ainda que meu pai já faleceu, eu tenho que honrar a memória do meu pai, né? Agora, o nosso Pai, irmãos, Deus é amor, e Ele nos ama tanto, e tem tanto para nos oferecer dele mesmo, que, irmãos, nós temos negligenciado tanto, que o Espírito Santo, Deus parece que sabia disso, que Paulo ele coloca aqui, o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Por que nós não sabemos orar? Irmãos, você quer orar de uma forma conveniente, de uma forma adequada? Primeiro você tem que pagar um preço. Qual é este preço? Tempo aos pés do Senhor. Não como Marta, que era uma mulher muito agitada. A agitação dela não permitia que ela se sentasse aos pés do Senhor para ouvir a sua voz, seus ensinos, como fez Maria. Jesus disse para Marta: Marta, Marta, andas inquietas, agitada, te preocupas com muitas coisas, uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada: sentar aos seus pés e ouvir a sua voz. A nossa agitação, irmãos, faz com que nós sejamos, às vezes, em nossas orações, as nossas orações elas têm se tornado uma hipocrisia. Nós não oramos como convém. Coletivamente falando, nas nossas orações, quando nós nos reunimos como igreja, as nossas orações são ou não são hipócritas? A grande maioria são. Porque se nós orássemos como deveria orar, imagina só, você levantasse a sua voz em oração, dizendo o seguinte: Senhor, eu quero aqui diante dos irmãos pedir ao Senhor que me perdoe, porque hoje eu fiquei com vontade de bater na minha esposa. Senhor, eu xinguei o meu vizinho. Senhor, se você não vai orar aqui, você vai enfeitar a oração, né? Ó Senhor, graças te damos porque estamos, essas coisas todas. Mas temos uma pessoa aqui, chamada Espírito Santo, que Ele fez habitar em nós. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele, o Espírito Santo, apresenta diante do Pai as nossas orações dessa maneira. É como se Ele dissesse: Pai, o que Ele quer dizer é isso aqui. É isso aqui, Pai. A verdadeira oração, a verdadeira razão porque ele está orando, não verdadeiramente, é essa aqui. Ele apresenta diante do Pai e com gemidos inexprimíveis, porque Ele intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Queridos, agora, como nós devemos orar de uma maneira adequada? Primeiro, intimidade com o Senhor. Segundo aspecto, o preço que eu falei aqui é você gastar tempo lendo as Escrituras para saber qual é a vontade do Senhor naquilo que você vai orar. Lembra lá, tem um texto muito interessante lá em Efésios 5,17, que ele diz assim: não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Quando nós sabemos qual é a vontade do Senhor, nós vamos orar de acordo com a vontade do Senhor, e o princípio é exatamente esse. Porque, irmão, se você insistir em muitas orações que você acha que aquela oração é certa, que você está certo, você pode dar com os burros na água. 1 João 5,14, irmãos, nós sabemos ali que sabemos que Ele nos ouve segundo a sua
vontade. E se você começar a insistir em oração que você acha que é correta? Sabe o que vai acontecer? Lembra lá do Salmo 106, versículo... Vamos lá para o Salmo 106, deixa eu mostrar aquele versículo. Salmo 106, vamos ler aqui apenas um versículo, ele é muito interessante. O versículo 15, Salmo 106, verso 15. Os pecados que cometeram o povo de Israel, e cedo eles esqueceram das obras do Senhor, mas chegou no versículo 15, eles pediam tanto, que, veja o que Deus fez, concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Então devemos tomar muito cuidado com as nossas orações, se elas não estão alinhadas com a vontade do Pai. Porque, irmãos, eu fui muito tolo na minha vida. Se Deus tivesse atendido as minhas orações com um sim, hoje talvez eu nem estaria aqui. Mas graças ao Senhor, Ele sabe aquilo que é bom para nós. Quando eu descobri, esse versículo foi revelado ao meu coração, eu procurei buscar qual é a vontade do Senhor sobre aquilo que eu oro. E eu também descobri uma coisa muito interessante, que vale mais a pena você passar tempo aos pés do Senhor, falando que o ama, falando, se não ama, você tem que ser sincero diante dele, porque uma das coisas que o Pai ama, Salmo 51:6, que Deus ama a verdade no íntimo. Senhor, eu disse muitas vezes, Senhor, eu tenho dificuldade em amar, eu tenho muito apreço por Ti, e Teu amor foi derramado em meu coração, me faz Te amar, eu quero amá-lo, e amar de verdade. Então cria-se um vínculo, cria-se uma intimidade. Então Ele parece que enche mais o nosso coração do seu amor, para a gente responder a Ele. E interessante que quando eu comecei a orar dessa forma, muitas coisas maravilhosas aconteceram. Ele sabe que aquilo que a mim me concerne, eu não preciso nem orar a respeito disso, Ele vai levar a bom termo. Salmo 138, versículo, último versículo. Ele vai levar a bom termo. Então não adianta eu orar por algo que de fato não seja a vontade dEle. Ele quer que eu desfrute dEle. Irmãos, quando nós desfrutamos dEle, a presença dEle em nós nos enche de satisfação. O Salmo 16:11 fala que na Tua presença há plenitude de alegria, uma alegria plena, uma alegria perfeita, uma alegria que não vaza, uma alegria que é nossa. Cristo é a nossa alegria, o fruto do Espírito é alegria. Irmãos, você nunca vai encontrar na Bíblia os discípulos ou o mesmo Senhor ensinando as pessoas a pregar a palavra. Mas se você ler, por exemplo, os Lucas 11:1, você vai descobrir que os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Senhor, ensina-nos a orarmos, ensina-nos a orar. Eu contei para vocês aqui, algum tempo atrás, uma história verídica de uma americana missionária que foi fazer missões lá na África do Sul. Ela enviou uma comunidade, o Espírito a enviou para lá e a comunidade a assistiu ela naquele local. Ela tinha um chamado no seu coração e foi para aquele local. E o Senhor abençoou muito aquela jovem missionária. Ela se envolveu com aquele vilarejo, cuidava daquele povo com amor. Ela também era uma enfermeira, e começou a falar de Cristo para aquelas pessoas, se identificou com aquelas pessoas. Aquele povo passou a ser o povo dela também. Ela estudou a cultura daquele povo e foi para aquele local. E ali ela enfrentou muitas dificuldades, irmãos, mas o Senhor supriu cada uma das necessidades delas. Mas teve um determinado ponto, um dia, que os recursos estavam se acabando, e interessante que as mulheres ali, muito fácil, ficavam muitas mulheres grávidas, e ela naquela muito tarefa, intimidade com o Senhor, de repente percebeu que tinha 2 bolsas de água, porque os partos eram feitos normais e a maioria das vezes ela fazia os partos. Interessante que
Na outra semana, tinha ali uma mulher que ia ganhar um bebê. Ela foi procurar ali nas suas... Não tinha bolsa de água, tinha furado. E a outra já estava muito estragada, não daria para usar. Colocava água quente naquela bolsa. E então, o que ela fez? Ela escreveu uma carta para a igreja na qual ela frequentava, para os irmãos. E, queridos, a mulher ia ganhar bebê na outra semana. E demoraria para chegar a carta lá uns 15 dias, talvez mais uns 15 para voltar, levaria um mês para os recursos chegar. Ela começou a descrever: preciso de 2 bolsas para colocarmos água quente, precisamos de injeção, de medicamentos. Ela começou a escrever e chegou uma menininha assim e falou o seguinte: olha, tia, coloca aí também uma boneca de pano. Ela colocou uma boneca de pano, entregou para o rapaz, falou: vai lá, leva no correio. E de bicicleta foi, quase que um dia de bicicleta, colocou no correio. Queridos, passou mais ou menos, não foi nem uma semana, vieram o anúncio do correio que chegou uma encomenda dos Estados Unidos para a missionária tal, que ela tinha que ir lá buscar. E ela foi lá buscar uma caixa cheia de medicamentos. Então ela abriu a caixa, as 2 bolsas de água, os medicamentos, e a menina: tia, pega a minha boneca logo aí. Não, espera um pouquinho. E lá no fundo estava a boneca de pano que ela havia pedido. É um milagre, porque isso também esclareceu. Quando eu li essa história, eu não entendi aquele texto que, pessoal, aí pertinho, abre em Isaías, capítulo 65, Isaías 65, versículo 24. Interessante que eu creio que aquela carta estava indo lá para os Estados Unidos, da África, mas na outra semana já chegou aquela caixa. E aí esse versículo deixa muito claro, irmãos, que diz assim, a palavra fala, nós lemos hoje pela manhã aquele texto de Filipenses 4,19, que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma de vossas necessidades. Então, como que chegou aquela caixa antes? Esse versículo explica, diz assim a palavra: e será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Está vendo, irmãos? Mandou, mas Deus já sabia da necessidade, então Ele já havia mandado antecipadamente. Nosso Deus e Pai é um Deus que nos ama, é o Deus da providência, sabe? É um Pai tão precioso, tão amoroso, e Ele tem nos chamado para uma vida de intimidade com Ele. Oh, meu irmão, precisamos conhecer esse Deus de amor. Mas você não vai conhecer falando igual um papagaio, orando. Ora sim, mas depois, quando acabar os seus pedidos, desfruta da companhia dele. Fala: Senhor, agora é eu e ti aqui, eu não tenho mais nada para falar, mas eu estou diante de ti, estou um pouco assustado. O Senhor me sonda, o Senhor me conhece, o Senhor perscruta todo o meu coração. Jeremias fala que Ele esquadrinha o nosso coração, conhece tudo de mim e de você. Pai, eu estou diante de ti, e agora, Pai, eu não tenho nem palavras para expressar. Eu sei orar pelos outros, sei orar pelas minhas orações, mas agora, Pai, só está eu e ti. O salmista, ele disse assim: fiz calar e sossegar a minha alma como uma criança amamentada se aconchega no colo de sua mãe. Assim é minha alma para contigo. Está uma agitação, faz calar a sua alma, vai para o colo do Pai. Ele te ama e Ele é louco por mim, por você. O dia que você descobrir o quanto Ele te ama, irmãos, você não vai ter medo mais de nada. Quem que é teu pai? Aquele avião, né, passou uma grande turbulência, uma história que Larry Kill, ele conta, que uma turbulência, um casal estava atrás, já cristãos, um pouco já avançado no Senhor, viu aquelas crianças brincando, o avião, aquela turbulência terrível, e eles deram um grito:
aperte um cinto, o avião pode cair, vocês... A menininha olhou para ele assim e falou: ô tio, pode ficar tranquilo, senta lá, o meu pai que está pilotando o avião, ele é um bom piloto, ele vai levar o avião até, pode ficar tranquilo, é meu pai que está lá. E era o pai dela que estava pilotando aquele avião. Irmãos, o homem sentou e falou: meu Deus, se essa criança confia tanto no seu pai que é o piloto, e o meu pai que é o Deus dos céus, ele está acima do céu. O salmista fala que ele se inclina para ver o que se passa nos céus, embaixo na terra também. Que tamanho que é esse pai, que tamanho que é o nosso pai. Você já parou para pensar? Nós lemos hoje o Salmo 135:5, porque eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo que Ele quis, Ele fez, no céu, na terra, no mar e em todos os abismos. Ele é presente, Ele fica tão perto de nós, irmãos, quando estamos em dificuldade. Ele sofre junto conosco em qualquer situação. Esse é o nosso Pai, e é gostoso chamá-lo de Pai. Pai, que delícia! Senhor Jesus, quando os discípulos pediram para que eles: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou seus discípulos, vós orareis assim: Pai nosso. Pai. Eu acho tão lindo quando eu vejo meu irmão ou irmã, quando vai orar, fala Pai. Isso revela intimidade. Agora, quando eu vejo aquelas pessoas que mudam até a entonação da voz, né? Oh Deus, chega até a tremer o chão, né? Oh, estamos aqui na Tua presença nesta noite, aquela coisa toda. Meu Deus, não tem nada de intimidade. E Ele quer falar conosco, irmãos. Vamos ver um texto aqui de Mateus, capítulo 6, versículo 5. Mateus 6, verso 5. São princípios que nós devemos colocar isso em prática na nossa vida, irmãos. Mateus capítulo 6, versículo 5. Olha o que a Bíblia diz aqui, olha que interessante. Jesus ele está dizendo aqui, Ele tem intimidade com o Pai, então Ele tem autoridade para nos ensinar. Ele diz assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Qual é a recompensa que eles receberam? De ser visto pelos homens. Agora versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu Deus, a teu Pai. Pai, onde é que Ele está? Secreto. Em secreto. E se Ele está em secreto, Ele não vai se revelar a qualquer crente agitado. Não. É no recôndito da nossa alma. É no santo dos santos do nosso espírito. Silêncio. Silêncio. Como é que vamos ouvir a voz do Pai? Porque a gente pensa que orar é nós falar com Deus. Oração também é Deus falar conosco. Ele deixa claras as Escrituras para nós. Ele ama falar conosco. E ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai, ai que palavra gostosa, irmãos, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Qual é esta recompensa? Qual é esta recompensa? Hebreus vai dizer o seguinte, que é para nós, quando nós adentramos o trono da graça, para recebermos misericórdia. Primeira coisa, recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, presença do Pai, misericórdia. Nas dificuldades que vamos ter, que precisaremos de socorro, nós temos a graça. A minha graça te basta. Aí você vai sentir prazer na perseguição, na tribulação, na angústia por amor a Cristo, porque quando você é fraco, você é dependente. Se você depende dele, então você é forte. Está me compreendendo? Isso é tão gostoso, tão maravilhoso, né? Versículo 7. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem
que pelo seu muito falar serão ouvidos. Irmãos, eu não vou citar aqui todas as orações que tem no Novo Testamento, no Antigo Testamento, orações que Deus ama ouvir dos seus filhos. Citar uma aqui. Quando o ladrão da cruz, vocês se lembram, lá em Lucas 23, quando ele estava sob convicção de pecados, repreendeu o seu amigo, dizendo o seguinte: você nem mesmo temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, merecemos estar aqui, porque os nossos atos mostram isso, mas este aí nenhum mal fez. E aí, irmãos, o que ele fez? Ele virou-se para Jesus e fez a oração mais linda que eu acho na Bíblia. Jesus, você sabe o que significa Jesus? Jeová, sus, salvação, ou eu sou a salvação. Jesus, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. Que oração longa, né? Que oração, não, Jesus, não usa de vãs repetições, está dizendo o seguinte: sejam poucas as tuas palavras, fala o que é necessário. Aí essas orações não ficam sem respostas. Jesus virou-se para ele e disse o seguinte, com aquela dor, todo ferido, todo machucado, diz para aquele ladrão: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Não é como está escrito na nossa, está de uma forma um pouco errônea. Fala assim: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. No original não está assim. No original está assim. Jesus disse para aquele ladrão: em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Estou dizendo para você hoje, você vai estar comigo no paraíso. Não é que hoje você vai estar comigo no paraíso. Jesus morreu na sexta, ressuscitou no domingo de manhã. Então, isso já cai por terra. Temos que... Isso a gente se adquire na intimidade com o Pai, né? Quando acabou o vinho, o casamento de Caná, o que Maria disse para Jesus, seu filho? Acabou o vinho. E saiu de cena. Acabou o vinho. Está me compreendendo, irmãos? Então as nossas orações têm que ser mais objetivas, tem que ser orações mais sábias, segundo a vontade do Pai. Quando Elias, falávamos hoje pela manhã, quando Elias pediu para que chovesse, era ou não era uma oração segundo a vontade do Pai? Claro que era, porque Deus disse para Elias. Muito bem, os profetas de Baal foram removidos, o altar no Antigo Testamento fala da cruz, foi erigido, os deuses Baal foi removido, então agora, Elias, eu vou mandar chuva. O que Elias fez? Subiu no pico do monte, colocou o seu rosto entre os joelhos e clamou: Senhor, manda chuva. Deus disse que ia dar chuva, mas Elias orou pedindo chuva. Por quê? Porque a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Estão me compreendendo? E Pedro disse o seguinte, Jesus disse o seguinte: tudo que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu. Tudo que nós desligarmos aqui na terra será desligado no céu. Irmãos, nós temos orado segundo a vontade do Pai. Você tem de fato aprendido qual é a vontade do Pai? Quando você vai para o quarto, sabe qual é a luz que vai brilhar ali no seu quarto? É a luz do semblante do nosso Pai Celestial. Talvez essa seja uma das grandes recompensas, porque, irmãos, é incrível você ter um tempo a sós com o Pai, desfrutar do Pai. Que delícia que é uma imensidão de amor que não tem fim, é coisa muito grande para a nossa cabecinha de minhoca, é algo assim fantástico. A gente pode ficar ali deitado no divã de Deus, no colo do Pai. Que maravilha é isso, irmãos, que maravilha é isso. Então, lá em Romanos, vamos lá para Romanos 8, aqui tem algo extraordinário. Essa palavra aqui, quando fala que Ele nos assiste em nossa fraqueza, essa palavra assiste no original significa dar ajuda, significa que Ele pega firme conosco. E o versículo 27, ele é muito interessante também, diz assim: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus
é que Ele, o Espírito, intercede pelos santos. Você sabia disso? Que o Espírito Santo, além de ser consolador, além de dar para mim, para você poder para testemunhar, além de trazer revelação das Escrituras, Ele também intercede por nós. Mas tem uma outra pessoa também que intercede por nós. Olha o versículo 34 desse mesmo capítulo. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus. Olha só, Jesus está à direita de Deus e também intercede por nós. Que coisa fantástica, que maravilha, irmãos. Hoje, a Igreja do Senhor, muitos têm contemplado um Cristo na cruz. É uma forma inadequada de ver. A cruz, ela foi um instrumento no qual Deus usou para remover o nosso pecado no corpo de Cristo. Cruz é o nosso alicerce, é o fundamento que foi lançado. Mas hoje, irmãos, nós não contemplamos um Cristo na cruz, como muitos têm afiançado. Nós contemplamos um Cristo glorificado e exaltado à destra do Pai. Ele é o nosso, hoje, sumo sacerdote, Hebreus 7,25, que vive sempre para interceder por nós. Ele está intercedendo por nós. Então nós contemplamos um Cristo exaltado, um Cristo glorificado. Gálatas 4, versículo 6, que diz assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Por que nós oramos? Por que nós chamamos Deus de Pai? Porque o Espírito do Cristo glorificado que habita em nós é que clama através de nós. Ele que nos inclina a orar, porque oração, Romanos 15, 30 fala que é uma luta. Paulo nos convida a lutar com Ele em oração. Mas muitos, infelizmente, não querem lutar. Fazem as coisas. Eu sei como é que faz. E se não dá certo, Deus abençoa o meu projeto aqui. Ah, Deus não cai nessa. Deus não cai nessa. Meus irmãos, se o Senhor, se o Espírito é o nosso intercessor, então não pense o quanto você pode oferecer. Lembre bem disso aqui. Se Cristo é o nosso intercessor, não fique preocupado o quanto que você deve oferecer a Ele, mas fique preocupado em quanto Ele tem para lhe oferecer. Ele não vai te oferecer coisas, Ele vai oferecer a Ele mesmo. Precisa algo melhor do que isso? Ele se dando para nós? Irmãos, que precioso é isso, irmãos. Queridos, como têm sido as nossas orações? Vamos aprender hoje a orar com profundidade? Vamos aprofundar mais um pouquinho? Abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo, capítulo 30, os versículos 34 e 35. Eu quero que você preste bem atenção, por favor, irmãos. Se você estiver aí com sono, se belisca. Quero que você aprenda esse princípio aqui, que é fundamental. Alguns irmãos já têm conhecimento, já falamos algumas oportunidades, mas aqui, você sabe o que o incenso significa no Antigo Testamento? Apocalipse 8, 1 e 2 fala que o incenso é a oração dos santos. A gente pensa que oração é algo muito comum, né? Mas não é. Então, vamos observar aqui. Êxodo 8, 34, a Bíblia diz: disse mais o Senhor a Moisés: toma substâncias odoríferas, guarde bem essas 3 substâncias aqui. Primeira delas, estoraque, ônica e gálbano. Estes aromatas com incenso puro, cada um de igual peso, e disto farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal puro e santo. O que eles iriam fazer com o estoraque, com a ônica e com gálbano? Fazer incenso. Um princípio aqui da oração. Agora,
capítulo 30 aí mesmo, leia o versículo 7 e 8. Vamos ler aqui o versículo 7 e 8, que diz assim: Arão queimará sobre ele o incenso aromático. Olha aqui, quanto que devem ser as nossas orações. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Oração é desgaste. Quando ao crepúsculo da tarde, de manhã à tarde, acender as lâmpadas, o queimarás à noite. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Você entende por que Paulo escreveu lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17? Orai sem cessar. Queridos, essas três substâncias odoríferas, estoraque, ônica e gálbano, fala das nossas orações. Eu vou falar aqui de uma forma bem panorâmica, para que depois os irmãos possam estudar por vocês mesmos. Essas três substâncias aqui em Êxodo 30, 34 e 35, elas são fundamentais para nós podermos orar de uma forma madura e profunda com o nosso Senhor. E nós vamos perceber o valor que é para Deus a oração dos seus filhos. Quando você vai orar ao Pai, irmãos, tem tantas coisas envolvidas. Teve isso aqui que Moisés fez, teve a morte do filho, tanta coisa, irmãos, tantas coisas. Então, o que essa primeira substância, o estoraque, fala? O que é o estoraque? De onde que era extraído? O estoraque fala de espontaneidade, fala de voluntariedade, porque estoraque era uma leve resina que era tirado de uma árvore que ela escorria voluntariamente. Então eles pegavam ali o estoraque, porque essa árvore não precisava de machucar a árvore, escorria o estoraque dessa árvore, Então a nossa oração deve ser espontânea, deve ser prazerosa, como é o estoraque, que é uma coisa assim não forçada. Abra lá no Salmo 54, versículo 6, deixa eu mostrar para vocês aqui, sobre o estoraque. Salmo 54, versículo 6, que diz assim, olha que interessante aqui: oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios. E oração é um sacrifício, porque Paulo fala que é uma luta. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. O contexto aqui é oração. Então, oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios. As nossas orações, Deus quer que as nossas orações sejam voluntárias, espontâneas e prazerosas. Quando nós temos prazer no Pai, então estoraque tem um grande significado na nossa vida. Qual que é a outra coisa lá? É a ônica. O que é a ônica? Ônica era um molusco que era extraído lá no fundo do Mar Vermelho. Então, se era no fundo do Mar Vermelho, as nossas orações têm que ser profundas, têm que ser voluntárias e têm que ser profundas. Estão me compreendendo? Aí nós vamos orar adequadamente. Então, essa ônica fala da nossa busca profunda. Vamos ver, estamos pertinho aqui, vamos abrir no Salmo 130, versículo 1 e 2. Vai mostrar essa oração profunda com o nosso Senhor. A palavra, ela diz assim, Salmo 130, versículo 1 e 2, diz assim, olha que interessante: das profundezas clamo a ti, Senhor, escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Então a ônica fala dessa oração profunda.
Qual profundeza? Das profundezas das minhas entranhas, das profundezas da minha alma, das profundezas que só Tu conheces. Então a oração tem que ser espontânea e tem que ser profundas. Tem pessoas que quando vai orar, chega diante do Pai de qualquer maneira. Jesus disse assim: vigiai e orai. O que é vigiai? Primeiro, quando eu vou orar, normalmente George Miller, não vou falar nem de mim, vou falar de George Miller. Ele disse que para orar 5 minutos, ele passava 1 hora em oração, para orar 5 minutos. Estão me compreendendo? Porque vinham os pedidos: abençoa minha sogra, abençoa o irmão lá, abençoa o fulano de tal, abençoa o pastor, abençoa... Aí depois acabou os pedidos, então vou orar agora 5 minutos com meu Pai. Então, a ônica fala dessa oração profunda. E qual que é a outra substância odorífica? É o gálbano. O gálbano fala do quê? O gálbano eram umas folhas de uma árvore que tinha lá na Síria, que ela esmagada, ela exalava aquele perfume gostoso. E para uma folha ser esmagada, fala do que, irmãos? Fala de quebrantamento. As nossas orações têm que ser espontâneas, profundas e chegar diante do Pai com o coração quebrantado. Jesus, ele foi moído na cruz por nós. Para que o Pai ouvisse a minha e a tua oração, Jesus foi moído no Calvário. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E claro que nós somos justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. E Romanos 5,2 fala o quê? Por intermédio de quem temos acesso a esta graça, por causa dele, por causa do Filho. Por isso que é em nome de Jesus. E Gálbano fala exatamente disso, meus queridos irmãos. Quer ver só? Abra lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15 e 16. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 15 e 16. Diz assim, olha que lindo, irmãos. Claro que quando o Pai olha para nós, quando nós vamos orar ao Pai, Deus, ele entende, sabe que as nossas orações são espontâneas, são profundas e são de coração quebrantado. Esse tipo de oração o Pai nunca vai rejeitar. Diz assim, 2 Coríntios 2,15: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, porque Cristo é que foi moído, e quando Ele vem para dentro de nós, Cristo é o nosso bom perfume para com Deus. Então as pessoas, nós somos para o mundo cheiro de vida ou cheiro de morte. Quando eu vou pregar a palavra em alguma comunidade, algum lugar, alguma conferência, eu sei que muitos ali irão crer e muitos serão condenados, porque a palavra sempre vai produzir este efeito, cheiro de vida ou cheiro de morte. Então, nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Não é assim? Versículo 16: para com este cheiro de morte para a morte, para com aquele aroma de vida para a vida, quem porém é suficiente para estas coisas? Então, queridos, é precioso oração de quebrantamento. As nossas orações têm que ser como que o estoraque, voluntária, espontânea, ônica, profundidade, e o gálbano, quebrantamento. E eles pegaram essas 3 substâncias, fizeram incenso. Isso chegava nas narinas do Pai como um aroma suave. Assim são as orações dos santos, porque ele vê o estoraque, o gálbano e a ônica em nós, uma figura tão linda de Cristo, e o Pai aceita, nos ouve por causa do Filho, irmão. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Então, a oração, ela é eficiente e eficaz quando ela é espontânea, quando ela é profunda e quando ela é quebrantada. Quando é quebrantada. A oração, ela é tão vasta quanto o próprio Deus. Nunca se esqueça de quando você vai falar com Ele, lembra daquele texto de Efésios 3,20?
ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele é poderoso. Jesus disse assim: para nós homens, a maioria das coisas são impossíveis, mas para Deus tudo é possível. E o princípio é, vamos orar. Jesus vai dizer o seguinte: seja feito conforme a tua fé. Está me entendendo? Muito bem, irmãos. A oração é tão poderosa quanto Deus, pois Ele se comprometeu a atendê-las. Deus vai ouvir as nossas orações, vai responder com sim, com não, com espera um pouco, mas não vai ficar sem oração. Deixa eu ler para vocês o último versículo. Abra no Salmo 66. Salmo 66. Nós sempre cantamos esse versículo aqui, né? Versículo, vamos ler a partir do verso 16 até o 20, ok? Salmo 66, de 16 até o 20, diz assim a palavra: vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem Ele feito por minha alma. A Ele clamei com uma boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Esse é o nosso Pai, aquele que está, Pedro fala que está com seus ouvidos atentos à oração que é feita neste lugar. No lugar, na sua casa, no seu trabalho, orai sem cessar. Amém? Então vamos orar. Pai Santo, que privilégio nós temos, ó Pai, estar diante de Ti. Obrigado pelo primeiro dia da semana que nós tivemos aqui hoje, pela manhã e agora à noite. Continue, Pai, falando conosco, abrindo a Tua palavra para nós, abrindo os céus para nós, se manifestando a nós. Pai, nessa semana nós temos a plena convicção de que Tu serás a nossa vanguarda e a nossa retaguarda. Pai, nos dê sempre consciência da Tua presença em nossas vidas. Leva-nos guardados para os nossos lares. Pai Santo, pedimos que todos os cuidados dessa semana estão diante de Ti. Que seria de nós se não fosse o Senhor, Pai, mas nós confiamos em Ti, porque Tu estás no controle de todas as coisas. Em nome de Cristo nós te pedimos para que Tu frutifiques a Tua palavra aos nossos corações. Em nome de Teu amado Filho que oramos.